Igreja da Família não é só de nome, é família de verdade. E nós estamos aí numa série de mensagens intitulada aí Nenhuma Família é Perfeita. E eu me lembro, esta é a última mensagem da série, que quando eu comecei a série, eu pedi vocês para complementar assim: nenhuma família é perfeita, nem a minha. Não é isso? Vamos fazer isso. Nenhuma família é perfeita. Isso. Eu percebo que hoje, na quarta mensagem, o nem a minha saiu com mais convicção, né? Então, é isso aí. Nenhuma família é perfeita, nem a minha, não é isso? Nem a nossa. E nós falamos que não há casamento perfeito, falamos que não há pais perfeito, e hoje nós vamos falar sobre não há filhos perfeitos. Por isso que não há família perfeita, porque não há casamento perfeito, e o casamento é a base da família. Não há pais perfeitos e não há filhos perfeitos. Mas olha só que coisa interessante, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, o Senhor disse assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabendo que nós não somos filhos perfeitos, Deus nos deu esse mandamento, para que, mesmo imperfeitos como somos, não deixemos de honrar os nossos pais, ainda que imperfeitos como são. Deu para pegar isso aí? Mesmo imperfeitos como somos, não podemos deixar de honrar os nossos pais, ainda que sejam eles também imperfeitos. E a primeira pergunta que eu vou tentar responder nesta noite é: por que Deus nos deu este mandamento? Sabendo que a imperfeição nos caracteriza, como também caracteriza os nossos pais, ou caracterizou os nossos pais, no caso daqueles que já não os têm mais consigo. 3 motivos rápidos porque Deus nos deu este mandamento. Primeiro, é claro, porque não existem pais perfeitos, não é? Então, pais imperfeitos devem ser honrados perfeitamente por filhos imperfeitos. Ou seja, cada filho deve fazer o máximo que pode, dentro do seu limite, e nos limites e nas bordas da sua imperfeição, para honrar os seus pais. Segundo, meus irmãos, o que eu acho extremamente importante é que respeitar a autoridade aprende-se em casa. Respeito às autoridades é um princípio que se aprende em casa. E quando os filhos honram os seus pais dentro de casa, eles estão aprendendo na prática do dia a dia a respeitar a autoridade, porque os nossos pais são as primeiras autoridades neste mundo sobre a nossa vida. São eles que comandam a nossa vida, que lideram a nossa vida, são eles que exercem o poder de mando, o poder de liderança, são eles que têm autoridade. É o nosso primeiro contato com autoridade humana é com os nossos pais. E se eu não aprendo a respeitar a autoridade dentro de casa, eu não vou respeitar a autoridade em lugar nenhum na minha vida. E eu vou ter um problema perene na minha vida, que é o problema de não admitir autoridade, de não entender que o mundo está organizado a partir de uma cadeia de autoridade, e que em todo canto que você estiver, ali vai ter uma autoridade. E a autoridade é uma coisa tão interessante que há uma piada no Brasil, quando chega uma pessoa superior, alguém fala: chegou a autoridade. A autoridade, porque naquele lugar ele exerce autoridade. É assim na escola, é assim no trabalho, é assim no clube, é assim em qualquer lugar. Alguém ali está na posição de liderança e, portanto, precisa ser honrado, respeitado. Porém, nem todo mundo gosta de honrar e respeitar a autoridade. E, normalmente, as pessoas que não gostam de respeitar e honrar a autoridade é porque não aprenderam isso dentro de casa.
porque é em casa que eu aprendo a honrar e respeitar a autoridade. O parafuso aperta um pouco mais na terceira razão pela qual Deus nos deu esse mandamento. É que o modo como eu me relaciono com os meus pais afetará todos os meus relacionamentos na vida. O modo como eu me relaciono com pai e mãe, querendo eu ou não, vai afetar todos os relacionamentos que eu tenho na vida. E há alguns desdobramentos muito interessantes deste princípio. Por exemplo, muito dificilmente você encontrará um homem tratando bem a sua esposa se, porventura, esse homem tratou mal a sua mãe. Dificilmente você vai encontrar uma mulher que trate bem o seu marido se esta não aprendeu a tratar bem a sua mãe. Porque o meu relacionamento com os meus pais vão impactar todos os demais relacionamentos da minha vida. E dizem aí os gurus da psicologia que o segredo para resolver conflitos relacionais, muitas vezes, está em eu identificar a origem disso, que normalmente passei ali no meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe, com o meu pai ou com a minha mãe. Por essas três razões, Deus colocou no decálogo sagrado: honrem seu pai e a sua mãe. Agora, eu vou responder uma segunda pergunta. Como eu posso honrar os meus pais? Pastor, tudo bem. Todo mundo fala honrar pai, honrar mãe, honrar pai, honrar mãe. A gente lê isso em tudo quanto é lugar, ouve em tudo quanto é lugar. A questão é como? Como que eu posso honrar meu pai e minha mãe? E hoje eu quero adotar uma estratégia com vocês, obedecendo aí a psicologia do desenvolvimento, né? Os estágios da vida. Porque eu preciso honrar pai e mãe de maneira perene. Ou tem data de validade. Honre seu pai e sua mãe até os 15 anos, é assim? Honre seu pai e sua mãe até os 18, é isso? Ah, não, vou honrar até os 21, é assim não? Honre seu pai e sua mãe até você casar, é isso? Até ter filho, é isso? Não, é para a vida inteira. Então, didaticamente, eu vou conversar com os irmãos sobre o seguinte: eu preciso honrar meu pai e a minha mãe desde a infância, na juventude e na maturidade. Então, como é que isso acontece em cada uma dessas fases da vida? Primeiro, quando crianças, nós honramos os nossos pais obedecendo-os e respeitando. A criança apenas obedece e respeita. E quando elas fazem isso, isso implica nessa fase da vida, no como o ser humano respeita os seus pais. Porque como criança, a única estratégia, a única ferramenta, a única forma que a criança tem de demonstrar isso, ela está aprendendo a viver, é quando ela respeita e quando ela obedece. Efésios 6:1, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Ele não é seu pai? Ela não é sua mãe? Então obedeça, respeite, porque ao fazer isso, como criança, na sua infância, você está honrando seus pais. Não vou pedir para levantar a mão por uma questão de evitar qualquer constrangimento. Mas você honrou o seu pai e a sua mãe na sua infância? Tem gente que está com a mão doida para levantar porque fez isso. Não é? Sim, pastor, eu fiz. Alguns não fizeram. Alguns olham para trás e percebem que nem tanto. Mas eu quero crer que a maioria das pessoas, na infância, mesmo sem terem consciência disso, honraram pai e mãe, porquanto obedeceram e respeitaram pai e mãe. Agora vamos para uma outra fase, a fase da juventude. Se quando criança nós honramos obedecendo e respeitando, quando jovens nós o fazemos aceitando-os e apreciando-os. Eu aceito meu pai e a minha mãe. E eu o aprecio. Para eu aceitar, eu preciso entender que eu não vou mudá-lo, porque só uma pessoa muda os seres humanos, e é a pessoa de Deus. O ser humano não muda o outro ser humano.
Um sistema não muda o ser humano. Leis não mudam o ser humano. Só Deus pode mudar o ser humano. Mas eu posso aceitar o ser humano como ele é. E eu posso apreciá-lo olhando para as suas virtudes, olhando para aquilo que ele tem de melhor. Porque quando eu consigo enxergar aquilo que o meu pai e que a minha mãe têm de melhor, eu posso apreciá-los. Eu posso, reconhecer valor neles. E quando eu aprecio pai e mãe, e quando eu os aceito, eu os estou honrando na minha juventude. Porque agora eu estou numa outra fase da vida, eu aprendi muitas coisas, eu começo a tomar minhas próprias decisões, a fazer as minhas próprias escolhas, e nem sempre eu vou no mesmo caminho que eles foram, mas eu os aceito e eu os respeito. Eu não vou de maneira alguma violar o pensamento deles, agredi-los, maltratá-los e ignorar os seus valores, as suas coisas boas, simplesmente porque eventualmente eu discorde de alguma coisa deles. Então, na juventude, nós podemos honrar pai e mãe, olhando para eles, aceitando-os e apreciando-os. Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 23, 22. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Aceite. Aqui está o meu pai e a minha mãe. E sabe, eles são pessoas maravilhosas porque eu consigo identificar coisas boas neles. Eu consigo focar naquilo que eles têm de melhor. Embora a minha humanidade pecaminosa, o tempo todo, quer me forçar a só enxergar as falhas e os defeitos. E na juventude, eu começo a enxergar as falhas que quando eu era criança, eu não enxergava. E ao invés de eu odiar meus pais, de eu rejeitar meus pais, de eu ignorar meus pais, de eu brigar com eles e ofendê-los, eu vou aceitá-los e eu vou apreciá-los. Mas para apreciar, eu preciso resistir à tentação de focar nas falhas e eu preciso encarar o desafio de olhar para as qualidades, as virtudes, aquilo que eles têm de bom. Está comigo ou não? Sim ou não? Agora vamos para a próxima fase, a fase da maturidade, porque quando adultos, nós honramos os nossos pais, não os abandonando. Ou seja, não nos distanciando deles. Ainda que às vezes, geograficamente, eu preciso fazê-lo, mas jamais emocionalmente, jamais afetivamente, jamais espiritualmente. E o modo que um adulto tem para demonstrar que honra o seu pai e a sua mãe é não abandoná-los, não se esquecer deles. Diz a palavra do Senhor, e é uma palavra dura, que daqui a pouco eu vou precisar repetir, em 1 de Paulo a Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo escrevendo a Timóteo. Eu preciso não abandonar, eu preciso estar ligado. Isso não tem a ver com dependência emocional, tem a ver com afetividade, porque o adulto honra o seu pai e a sua mãe, não se distanciando deles ao ponto de se tornarem estranhos um ao outro, ao ponto de não terem mais nada a ver um com o outro, ao ponto de ignorarem fatos, datas, momentos e situações importantes um para o outro. E se você tem isso no seu coração, como adulto, esta é a maneira de você honrar seu pai e a sua mãe. Embora não existam filhos perfeitos, todos nós somos capacitados, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, a honrar os nossos pais. Quando criança, quando jovens e quando adultos. Terceira pergunta é mais chocante, mas é necessária. Poucos a fazem, mas é importante que ela seja feita. E se os meus pais não forem assim
tão bons. Ah, pastor, o senhor está falando de honrar pai e mãe, porque você não conhece os meus. Como que eu vou honrar pai e mãe se eu sou filho de pais abusivos, violentos, revoltados com a vida, irresponsáveis, promíscuos, imaturos? Como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe se eles não se enquadram bem naquela categoria de gente boa, mas se enquadram naquela categoria de gente difícil? Como é que eu vou honrá-los? A experiência cristã e a palavra de Deus nos autorizam a afirmar pelo menos 3 formas de honrar pai e mãe que se enquadrem em categorias como estas, mas não em apenas estas. E quem vive em situação assim ou já viveu, compreende perfeitamente do que eu estou falando. Eu poderia usar todo o tempo dessa mensagem para compartilhar com vocês histórias que eu tenho ouvido em 34 anos de ministério, de como alguns pais representaram uma dificuldade, um desafio tão grande para os seus filhos. Por causa da violência, por causa de serem abusivos, por causa da irresponsabilidade, por causa da imaturidade, por causa da promiscuidade, por causa de tanta coisa ruim. Eu poderia citar exemplos que iriam chocar vocês, mas eu estou certo que aí na mente de vocês perfilam agora muitos exemplos assim. Mas você pode honrar os seus pais pelo menos de 3 formas. Primeiro, honre orando por eles. Sabe, em Tiago 5,16 diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando eu sou filho de pais difíceis, de pais complicados, eu vou honrá-los orando por eles, glória a Deus. Porque a minha oração me ajuda a lidar com eles. A minha oração puxa o extraordinário de Deus para o ordinário da minha relação com eles. E a minha oração pode desencadear milagres nos quais a vida já me fez descrer. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu faço o extraordinário na vida dele. Então eu posso honrá-los orando por eles. E além de orar por eles, eu posso honrá-los cuidando deles. Muitas vezes o cuidado nem passa pela avenida do transparente e do exposto. Às vezes, até para cuidar de alguns pais, você precisa fazer isso usando de artifícios indiretos. Mas quando você deliberadamente decide cuidar, isso significa que você está honrando. A palavra de Deus diz com muita certeza naquele texto que lemos em 1 Timóteo 5:8. Especialmente os da sua própria família. Cuidar. Cuidar é suprir uma necessidade. Cuidar é apresentar uma solução. Cuidar é oferecer apoio, suporte, é fazer o bem. Cuidar não é dizer que está cuidando, é cuidar. Ainda que aquele que é cuidado nunca saiba que está sendo cuidado por você. Lembre-se, é você honrando e não sendo honrado. Cuide. Mas pastor, se eu orar eu estou honrando? Sim. Se eu cuidar, eu estou honrando? Com certeza. Porque, lembrem-se, é uma categoria, são pais difíceis. Que as trilhas comuns não podem ser trilhadas na relação com eles. Então você vai para um outro tipo de atitude, de comportamento, orar, cuidar.
Mas existe uma terceira forma, e na minha visão é a mais desafiadora para todos nós. Uma terceira forma de honrar pais difíceis é não repetindo os erros deles. Isso é extraordinário. Porque, no fundo, psicólogos, cientistas que estudam a mente, o comportamento do ser humano já têm escrito sobre isso. No fundo, pais difíceis sabem que não são um bom modelo. E quando percebem que os filhos resistiram ao impacto da sua má influência, isso faz bem emocionalmente para eles. E quando filhos resistem ao impacto da influência ruim e fazem diferente para o bem daquilo que os pais fizeram, ao não repetir os mesmos erros, nós honramos esses pais difíceis. Interessante que, muitas vezes, se tenta explicar uma atitude ruim de uma pessoa adulta, remetendo às atitudes ruins dos seus pais. Então, se um adulto repete os mesmos erros dos pais, não os está honrando. Mas se o adulto entende que os pais se equivocaram, que o pai errou, que a mãe errou, que foi por um caminho de promiscuidade, de violência, de abusividade, que foi por um caminho de imaturidade, de vícios, de revolta, e você vai por um outro caminho saudável, quando você consegue trilhar um caminho bom, mesmo sendo filhos de pais difíceis, essa trilha no caminho bom honra os pais. Sabe o que diz a Bíblia, Salmo 1, versículo 1? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nós crescemos lendo Salmo 1:1, pensando nas pessoas do lado de fora da nossa casa. Mas precisamos pensar no Salmo 1:1 dentro da nossa casa. E quando eu não reproduzo, eu sou feliz. E eu vou conseguir seguir o conselho do apóstolo Paulo quando escreveu aos Efésios. Pais, não irritem os seus filhos. Ao invés, crie-nos no treinamento e na instrução do Senhor. Eu posso ser um pai melhor, eu posso ser uma boa mãe para o meu filho, se eu não repetir os erros dos meus pais. E quando eu faço isso, de uma só vez eu honro os meus pais e ajudo os meus filhos a me honrarem. Não existem filhos perfeitos. Mas graças a Deus e graças à preciosidade da sua palavra, todos nós como filhos, independente da fase de vida onde nos encontramos, nós podemos honrar os nossos pais. Na infância, na juventude, na fase adulta e, pasmem, ainda quando os nossos pais não são assim tão bons. Não é maravilhoso a gente entender que com os nossos joelhos, que com o nosso cuidado e com a nossa atenção para não reproduzir erros, nós podemos honrar aqueles pais dificílimos que às vezes alguns de nós têm. Meu apelo nesta noite é para você como filho. De fato, não é retórica, não é palavrório religioso. Se você quiser.
à luz da Bíblia, você pode honrar os seus pais. Honre-os. E que Deus nos abençoe. Pode mais uma vez colocar sua mão no seu coração? Ó Deus, nós somos um auditório de filhos. E nós queremos honrar os nossos pais. Muitos de nós já não os temos conosco, mas lembrando deles, nós podemos ter atitudes que os honrem em memória. Por isso, Pai, ainda que imperfeitos, que o Senhor faça de nós filhos que honrem os seus pais. Mas, sobretudo, Senhor, nós queremos honrar o Senhor, que é o nosso Pai eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.